Capítulo 101. Esta é a pequena vendedora de fósforos. Após algum tempo, 2 pratos de carne frita foram trazidos à mesa deles, e eles receberam um bule de chá de cortesia. Papai, podemos comer agora? Perguntou Amy, olhando para o cordeiro à sua frente, com os olhos brilhando de entusiasmo. Mickey assentiu com um sorriso. Sim, podemos. Mas tenha cuidado. Está muito quente, disse ele, voltando-se para o prato de carne. Essa carne era algo como um espetinho de carne sem o espeto, e também lembrava um bife cortado e grelhado. O cheiro desagradável da carne não era tão forte quanto o do cordeiro, mas o molho foi aplicado de forma descuidada. Os temperos foram polvilhados cedo demais e queimaram no fogo, deixando um odor pungente. Mickey estava tão acostumado com comida boa que sua primeira impressão dessa carne foi péssima. O chachlik de rua era melhor do que isso. Amy assentiu com a cabeça. Está bem. Ela desfiou o cordeiro com o garfo, soprou algumas vezes, deu uma mordida e começou a mastigar feliz. Ela estava tão fofa comendo. E então? Perguntou Mickey com um sorriso. Ele não tinha apetite, mas ver que Amy estava gostando deixou um pouco intrigado. Amy assentiu com a cabeça e engoliu em seco. Está delicioso. Mas não tão bom quanto o arroz frito arco-íris e o rúcula do papai. Quando você pôde fazer carne frita para mim, papai? Perguntou ela, esperançosa. Mickey assentiu com a cabeça, sorrindo. Mais tarde, Amy. Ele também estava ansioso para comer kebabs com Amy em seu próprio restaurante, mas não sabia quando o sistema liberaria a receita. Estava de mãos atadas. Talvez eu devesse convidar a Amy para comer quando os convidados chegarem. Ela consegue fazer tudo parecer irresistível quando está comendo. Uma panqueca nas mãos dela parecia divina. Ela vai atrair mais clientes do que alguém gritando, pensou Mickey, observando a expressão feliz de Amy. Talvez eu possa deixá-la experimentar quando eu lançar o novo prato. Ninguém é melhor em atrair clientes do que a Amy. Mickey estava com um pouco de fome depois de uma manhã agitada. A carne não parecia muito boa, mas a expressão de Amy o intrigou. Ele levou um pedaço de carne à boca com um garfo, mastigou algumas vezes e franziu a testa. A carne deveria ter sido selada previamente para que pudesse ser servida rapidamente. Mas estava cozida demais e muito dura. O molho é simplesmente incrível, no mau sentido. Não sei quantos temperos foram adicionados, pimenta de Sichuan, açúcar, sal, suco de gengibre, e a proporção está completamente errada. O sabor do tempero é tão forte que encobriu o gosto da carne. Minha boca e língua ficaram um pouco dormentes. Clientes que apreciam temperos fortes podem gostar deste produto. Eles adoram tudo que leva bastante tempero. Mickey já teria ido embora, mas era a primeira vez que Amy comia carne assada e ela estava realmente gostando. Ele não queria estragar o apetite dela. Então, delicadamente, pousou o garfo, serviu-se de uma xícara de chá e tomou um gole. Os olhos de Mickey se arregalaram instantaneamente. Tinha um gosto levemente ácido e doce, como suco de limão. A água era límpida e amarelada, como água com mel. O chá rapidamente aliviou a dormência e o formigamento em sua boca. Ele tomou outro gole. Com licença, que tipo de água é essa? Perguntou Mickey quando a garçonete passou por ele. É água cítrica verde, respondeu ela, sorrindo. Mickey assentiu com a cabeça. Ah. Obrigado. Ele não sabia o que era suco de limão verde, mas gostou muito daquela água. Devo comprar algumas frutas na frutária. Talvez eu possa servir esta água também. Às vezes, seus clientes ficavam com sede depois de comer arroz frito e rugiamo, e certa vez um cliente até pediu água fervida. Devo avisá-lo de que não é permitido vender qualquer alimento ou bebida que não esteja no cardápio. Disse o sistema seriamente. Mickey sorriu. Quem falou em vender bebidas? Não vou aceitar um centavo deles. E vírgula passou pela mente de Mickey. Depois de um instante, o sistema gritou. Suas ações serão consideradas um desafio sério para mim. Você arruinará a reputação do restaurante. Você trará desonra para si mesmo. Você, sistema, vocês vendem frutas cítricas verdes.
Interrompeu Mickey. Não, disse o sistema num tom ligeiramente estranho, confuso com a mudança repentina de assunto. Mickey torceu o lábio superior. Bem, se você não os vende, não pode me impedir de comprar de outros. Então, após um momento de silêncio, acrescentou: relaxa. Eu não tenho receita nem muita experiência, então vou tentar fazer um pouco de água cítrica verde para mim primeiro. Ele se lembrou de que certa vez tentara fazer água com limão por impulso. Acrescentara mel e açúcar, mas o sabor era absolutamente horrível. Agora, não tinha muita esperança de um dia inventar a água cítrica verde por conta própria. Ele serviu um copo d'água para Amy. Depois de se forçar a engolir mais 2 pedaços de carne, ele cedeu. Vou comer uma tigela de arroz frito quando chegarmos em casa. Isso aqui é intragável comparado ao arroz frito do Yangzhou. Papai, você já está satisfeito? Perguntou Amy, olhando para o prato de carne de Mickey. Mickey assentiu com a cabeça. Sim. Então eu termino o resto para você, disse ela, olhando para o prato de Mickey com os olhos brilhando. Certo. Obrigado, Mickey trocou os pratos, olhando para Amy com carinho. Ela nunca tinha comido carne frita antes. E pareceu gostar bastante. Este restaurante deveria ser capaz de oferecer carne frita acima da média. Eles sabem fritar carne, sabem usar temperos e molhos, mas deveriam ter sido mais cuidadosos com os ingredientes e ter se dedicado mais ao preparo. Mickey pagou a conta e saiu com a filha. Papai, carne frita é muito gostosa. Agora eu sei qual é o gosto, disse Amy alegremente. Vou preparar um assado 100 vezes melhor que esse, Mickey sorriu e deu um tapinha na cabeça de Amy. Esse tipo de assado é brincadeira de criança. O assado perfeito deve estar dourado por fora e macio por dentro. O molho delicioso e a carne macia devem combinar perfeitamente. Muitos clientes foram ao restaurante do Mickey para almoçar. Bateram, mas ninguém atendeu. Então, foram embora decepcionados. Agora que sabiam que o Mickey era realmente um homem de palavra, decidiram nunca mais voltar para comer lá. O patinho feio acordou. Mickey brincou com as 2 crianças por 2 horas. Depois que elas se cansaram, ele comprou algumas frutas cítricas verdes e voltou para casa. Papai, olha. Tem alguém na nossa porta. É a menininha dos fósforos. Disse Amy, surpresa, apontando para a figura deitada ao longe perto da porta. Capítulo 102. Talvez eu esteja sonhando. Era uma garota com um robe cinza de linho e algodão, a cabeça apoiada na mão esquerda, que apontava na direção do restaurante. Seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo lateral, revelando apenas um lado do rosto. Ela parecia muito magra e, com as roupas largas, parecia ainda menor. Amy olhou para a garota com preocupação. O que aconteceu com ela? Chorou o patinho feio nos braços de Amy. Por que ela está deitada aqui? Perguntou Mickey, surpreso. Ele se agachou e colocou o dedo debaixo do nariz dela. Ela mal está respirando. Não vejo nenhum ferimento. Se ela não está doente, deve ter desmaiado de fome. Um par de chifres dourados, semelhantes aos de um cervo, saía de sua cabeça. Ela não parece humana. Pode ser um demônio ou um orc. Acho que elfos não têm chifres. Zá, ganso assado, murmurou a menina de repente. Os olhos de Amy brilharam imediatamente. Ganso assado. Papai, ela era mesmo uma menininha de caixinha de fósforos. Mas ela já cresceu. Então, olhou para ela e disse com compaixão, pobre menina. Vamos ajudá-la, papai. Mas não há patinhos feios suficientes para todos. Miau. Miau. Miou o gatinho ansiosamente. Mickey olhou em volta. Certo. Vamos ajudá-la, disse ele. Ninguém costuma passar por aqui. Há quanto tempo ela está deitada aqui? Perguntou, surpreso. Se alguém malvado tivesse esbarrado nela, Deus sabe o que teria acontecido. Mickey abriu a porta e colocou a cesta sobre a mesa. Em seguida, caminhou até a menina e a ajudou a se levantar. Mickey mal conseguia levantar Amy, então não podia carregá-la. Felizmente, ela era bem leve.
Ele a arrastou lentamente para dentro do restaurante e a acomodou confortavelmente. Ela é tão linda, os olhos de Amy brilharam ao olhar para a loira. Mickey também ficou um pouco surpreso. A garota era muito bonita, tinha uns 18 anos. Apenas suas sobrancelhas finas se destacavam como duas pequenas espadas, dando ar um tanto severo ao seu belo rosto. Agora, ela parecia muito pálida. Seus lábios estavam ressecados. Talvez não comesse nada há muito tempo. Estava encolhida na cadeira, como um gatinho. Que visão lamentável. Mickey olhou para seus chifres. Talvez ela seja um dragão. Murmurou ele baixinho. Então, foi até a cozinha e serviu-lhe um copo de água morna, mas ela continuou sem acordar depois de beber. Papai, ela está bem? Perguntou Amy, preocupada. Mickey assentiu com a cabeça. Acho que ela está com muita fome. Vou fazer um arroz frito colorido para ela quando acordar, disse ele. Se ela não acordar, talvez eu tenha que fazer um mingau para ela. Papai, você é tão gentil. Eu serei uma pessoa gentil como você, disse Amy, olhando para Mickey com adoração nos olhos. Mickey assentiu com a cabeça, sorrindo. Essa é a minha boa menina. Devemos ter um coração bondoso e ajudar os outros quando pudermos. Mas lembre-se, nossa segurança sempre vem em primeiro lugar. Não tente ser um herói. Amy assentiu solenemente. Sim, pai. Mickey foi para a cozinha preparar arroz frito. Amy sentou-se em frente à menina loira, segurando o patinho feio nos braços e olhando para ela com preocupação no rosto. O gatinho estendeu a patinha para agarrar a mesa, fazendo um barulhinho. A respiração da loira tornou-se mais regular depois de beber água. Ela franziu a testa, como se tentasse acordar, mas sem sucesso. Um aroma agradável vinha da cozinha entreaberta. O gatinho parou de arranhar e esticou a cabecinha em direção à cozinha, os olhos azuis cheios de desejo. Pare de assistir. Isso não é para você, disse Amy calmamente. Miau, miau. O gatinho miou em desespero e raiva. Então, voltou para o abraço dela e fechou os olhos. As narinas da garota loira dilataram-se ligeiramente quando o aroma de arroz frito invadiu o ambiente. Suas pálpebras tremeram, como se ela estivesse lutando para abri-las. Papai, acho que ela está acordando. Amy chamou o pai, que estava na cozinha, observando a loira. Ela pode ter ouvido o grito de Amy, mas Iabemia abriu os olhos lentamente. Seu olho esquerdo era dourado, o direito escuro. Ela olhou ao redor e viu uma sala grande, belas pinturas nas paredes, lustres suntuosos, mesas limpas e uma adorável garota meio elfa segurando um gato laranja. Onde estou? Estou sonhando. Iabemia não conseguia entender nada. Ela só se lembrava de ter visto um restaurante lindo, como um palácio que não deveria estar na Praça Adem, antes de desmaiar de fome. E agora ela estava sentada naquele restaurante. E tudo ao seu redor era tão bonito. A garota meio elfa era tão linda e encantadora. Até o gatinho laranja em seus braços era fofo e adorável. Devo estar sonhando. Mas ainda mais impressionante era o aroma tentador no ar. O que estaria exalando um cheiro tão agradável? Seu estômago roncou e ela não pôde evitar engolir em seco. Com algum esforço, ela lançou um olhar para a cozinha. Um homem alto, magro e bonito, de meia idade, caminhava em sua direção, segurando um prato de comida colorida e sorrindo ternamente. Que sonho maravilhoso, antes que eu morra de fome. Iabemia ficou completamente atraída pelo prato perfumado. Os ingredientes coloridos estavam cortados em grãos uniformemente distribuídos, fazendo com que o prato parecesse um arco-íris. O aroma mais perceptível era o de ovos. A mistura dos diversos ingredientes era irresistível. Vamos, coma, disse Mickey com um sorriso, colocando o prato na frente de Iabemia. Ela parecia um pouco confusa, mas pelo menos estava acordada. Agora ela podia comer sozinha. Mickey ficou um pouco surpreso ao ver seus olhos. Isso era algo muito raro. Obrigada, respondeu Iabemia educadamente, embora se sentisse como se estivesse sonhando. Então, pegou uma colher e retirou um pouco de arroz do centro.
Cada grão de arroz estava perfeitamente coberto com ovos dourados, cada ingrediente moído uniformemente e a superfície com um brilho oleoso. Tantos ingredientes cozidos juntos. Ela nunca tinha visto comida preparada dessa maneira. Levou o arroz à boca. Seus olhos brilharam imediatamente. Capítulo 103. Você precisa de uma garçonete? Os ovos quase derretiam em sua boca. O presunto macio e tenro estava perfeitamente misturado com o arroz, e ela achou que sentia gosto de camarão. Os diversos sabores se misturavam naquela boca cheia de comida e se espalhavam rapidamente, aguçando suas papilas gustativas. Depois de engolir, o aroma agradável do arroz permaneceu. Quase imediatamente, ela sentiu uma corrente quente percorrer lentamente seu corpo, nutrindo-a. Cada célula do seu corpo se alegrou e dançou, iluminando seu rosto. Os olhos de Abemia se arregalaram. Como algo podia ser tão bom? Ah, foi só um sonho. Mas o sabor era incrível. Ela não resistiu e levou outra colherada à boca, saboreando o gosto delicioso enquanto derretia. Era como se estivesse tomando banho em uma fonte termal, onde não havia frio nem fome. Uma colherada após a outra, ela não conseguia controlar a mão. Coitada! Ela cresceu, mas parece que ainda não vendeu um único fósforo. Emi suspirou baixinho e olhou com compaixão para Abemia. Não temos ganso assado, mas ela deveria ficar feliz em comer o delicioso arroz frito arco-íris do pai dela. Ela devia estar com fome há dias. Mickey sorriu enquanto observava a garota faminta devorar avidamente o arroz frito. Um dragão jamais se rebaixaria a um estado tão patético. Se ela não fosse uma orc, provavelmente era meio dragão. A vida ali era difícil para os híbridos. Embora ela fosse muito bonita, ainda havia uma boa chance de não conseguir emprego. Híbridos podiam significar problemas, e ninguém queria atrair atenção indesejada. Ding! A colher bateu com força no prato vazio. E Abemia ficou paralisada por um instante antes de perceber que havia terminado tudo. Olhando para os poucos grãos de arroz restantes, ela não resistiu à tentação de lamber o prato até ficar limpo, depois o pousou, satisfeita. Uma sensação quente e agradável percorreu todo o seu corpo, e o delicioso aroma do arroz permaneceu em sua boca. A fome desapareceu e ela se sentiu viva novamente. Tudo graças a esse arroz frito delicioso. Até comer em sonhos é mágico. Nunca quero acordar. E Abemia murmurou baixinho. Então, olhou para Mickey e sorriu. Com licença. Gostaria de mais uma tigela disso. Ai, meu Deus. Que elfozinho mais fofo. Posso apertar sua bochecha? Então ela acariciou a bochecha de Amy e fez carinho na cabeça do patinho feio. O gatinho é tão lindo, muito mais bonito do que os pretos e brancos. Mickey foi pego de surpresa. Você ainda acha que está sonhando? Disse ele, sorrindo. Agora que ela havia comido arroz frito, parecia muito melhor. Quando sorria, mostrava duas presas afiadas, ficando muito fofa. Irmã mais velha, é dia. Você não está sonhando. Olhe pela janela. É a Praça Aden, disse Amy, balançando a cabeça, olhando para Abemia, que sorria, e apontando para a janela. Miau. O patinho feio miou irritado, encolhendo-se nos braços de Amy. Ninguém além de Amy e Mickey jamais o havia tocado. Então isso não é um sonho. Ela congelou por um instante. Olhou para Mickey, para a inocente Amy, em seguida, para o gato ruivo hostil. Tudo parecia congelado no tempo. Após um momento de silêncio constrangedor, Abemia virou-se lentamente e olhou para trás. Através do vidro transparente, viu a Praça Aden sob a bela luz do sol, um velho praticando esgrima e dois pombos pousando na grama em busca de minhocas. Tudo era tão simples e, no entanto, tão real. Não estou dormindo, Abemia se virou lentamente. Olhou para o prato, que refletia quase completamente seu rosto, e percebeu o que tinha acabado de fazer. Corou e se levantou rapidamente, abaixando a cabeça envergonhada e mexendo nervosamente os dedos. Me desculpe. Me desculpe. Achei que fosse um sonho, disse, pedindo desculpas. Amy balançou a cabeça. Tudo bem, maninha.
Da primeira vez que comi o arroz frito arco-íris do papai, também achei que estava sonhando. Porque estava muito gostoso, disse ela. Mas você é bem mais velha do que eu e ainda não consegue diferenciar sonhos de realidade. E a Bemia sentiu uma enorme vergonha, querendo se esconder no chão. Qual é o seu nome? Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou Mickey em voz baixa. Você desmaiou na nossa porta e eu a carreguei para dentro de casa. Que bom que você está bem. Eu sou o dono deste restaurante. Pode me chamar de Mickey. Suas palavras de conforto e sorrisos gentis a tranquilizaram. Esse pai e filha parecem tão adoráveis. Seu humor piorou repentinamente ao se lembrar da situação em que se encontrava. Sim, ela assentiu. Meu nome é Yabemia. A última vez que comi foi há 3 dias. Eu trabalhava em um restaurante, mas o dono me expulsou sem me dar um centavo sequer. Desde então, tenho procurado emprego na Praça Adem, mas ninguém quer me contratar, nem mesmo como lavadora de pratos, porque sou meio dragão. Quando passei em frente ao seu restaurante hoje, pensei que estava alucinando de fome. Achei que um restaurante tão bonito só existisse nos meus sonhos. E então desmaiei. Desculpe o incômodo. Mickey ergueu uma sobrancelha. Eu acertei, ela é meio dragão. Mas o que há de errado com este mundo? Não existe isolamento reprodutivo por aqui. Além disso, dragões e humanos não têm tamanhos muito diferentes. Talvez um dragão possa ter filhos com um troll, mas um dragão com um humano. A julgar pelo que ela acabou de dizer, os híbridos claramente estão passando por dificuldades neste mundo. Dragões são tão formidáveis, mas uma meio dragão como ela não consegue nem emprego lavando pratos. Ela quase morreu de fome. Falando em lava-louças, coitada da menina, disse Amy, lançando-lhe um olhar de compaixão. Então, olhou para Mickey e perguntou, pai, você não disse que precisávamos de uma garçonete esta manhã? Não podemos deixar a irmã da Mia ficar? Os olhos de Yabemia brilharam imediatamente. Precisa de uma garçonete? Então, ela observou o ambiente ao redor e baixou o olhar, com tristeza. Nem mesmo esses restaurantes imundos me querem. Contratar um meio-dragão num restaurante tão chique está fora de questão. Muitas pessoas a tratavam como uma pária. Ao longo da infância e adolescência, raramente recebeu respeito. Até mesmo as agências de emprego se recusavam a ver sua ficha de inscrição. Capítulo 104. Um pequeno teste. Mickey assentiu com um sorriso. Sim. Precisamos de uma garçonete, e ainda não encontrei ninguém adequada, disse ele. Você disse que já trabalhou em um restaurante. Amy disse o que estava na cabeça dele, mas ele não contratou Yabemia imediatamente. Primeiro, precisava ter certeza de que ela era qualificada. Yabemia assentiu com a cabeça, nervosa e animada. Sim. Comecei a trabalhar na cozinha com a minha mãe quando tinha 9 anos. Quando eu tinha 12, minha mãe morreu, e eu trabalhei lá até me expulsarem. Seu rosto escureceu. Parecia que ela estava escondendo algo. Mas Mickey não queria se aprofundar no passado dela. Sua experiência profissional é impressionante. Preciso de uma garçonete que aguente uma carga de trabalho pesada. Você terá que recepcionar os clientes, anotar os pedidos, servir a comida, limpar as mesas e o restaurante. Ficamos muito ocupados durante o horário comercial. Tem certeza de que consegue dar conta do recado? Perguntou Mickey, olhando-a diretamente nos olhos. Preciso cumprimentar os clientes? Uma sombra de ansiedade e expectativa cruzou seu rosto. Todos esses anos ela havia se escondido na cozinha como se nem estivesse ali. Certo dia, uma cozinheira pediu que ela servisse um prato. Ela o fez com muito cuidado, mas o dono da casa, ao vê-la, a atingiu na cabeça com uma colher. Ela perdeu muito sangue, e tinha apenas 13 anos na época. A partir daquele momento, ela nunca mais saiu da cozinha durante o expediente. Ela queria usar roupas limpas e bonitas, atender os clientes com um sorriso e limpar as mesas com destreza enquanto eles a observavam com admiração. No entanto, tudo isso era completamente impossível para ela. Ela era meio dragão, e nenhum restaurante contrataria uma meio dragão como garçonete. Nunca cumprimentei clientes antes.
E se eu servir comida para eles, eles podem ficar insatisfeitos, disse Yabemira, hesitante. Você não precisa se preocupar com clientes se sentindo desconfortáveis com você por causa de quem você é. Isso não é um problema neste restaurante, disse Mickey, sorrindo. Eu uso a foto da Amy como nossa imagem de marca registrada. Ela é a melhor coisa da minha vida. Você é igualzinha a ela. Sua personalidade meio dragão não será um problema aqui. Ele colocou um saco de papel craft sobre a mesa. Essa garota autodepreciativa lembrou Mickey da antiga Amy. Só que ela havia passado por muito mais do que Amy, então estava ainda mais profundamente ferida. Ele sentiu pena dela. E a Benia olhou fixamente para Mickey, boquiaberta. Era a primeira vez que alguém lhe dizia que ser meio dragão não era um problema. Quando olhou para a bolsa sobre a mesa, viu as costas de uma meio-elfa, as costas de uma linda garota sentada à sua frente. Usar aquilo como marca registrada era arriscado demais. Há 2 anos, um demônio bêbado destruiu um restaurante na Praça Adem porque o dono havia contratado uma garçonete meio-orc. O dono ficou aleijado e morreu pouco depois. Seu restaurante, que era um sucesso, fechou para sempre. É claro que o demônio havia sido punido pelo Templo Cinzento e ainda estava na prisão, mas por algum motivo eles culparam aquela garçonete meio-orc. Da noite para o dia, quase todos os garçons e garçonetes híbridos perderam seus empregos. Até mesmo Yabemira, que trabalhava na cozinha, teve seu salário reduzido pela metade. Ela mal conseguia se sustentar. O fato de Mickey usar meio-elfa como sua marca registrada e de não se importar com quem ela era ajudou Amy a perceber o grande amor que ele sentia por Amy e o respeito que tinha por híbridos como ela. Eles precisavam de compaixão, mas também precisavam ser considerados como iguais aos outros. Se você quer este emprego, precisa ser corajoso, e eu preciso testar suas habilidades, continuou Mickey. E a Benia hesitou por um momento, mas então reuniu coragem e assentiu. Sim. Por favor, me dê uma chance. Ótimo. Não se preocupe, irmã Mia. Papai é muito amigável, disse Amy, segurando a pata da gatinha com expectativa. Terei mais uma amiga se ela começar a trabalhar aqui. E a Benia assentiu com a cabeça. Está bem. Obrigada. Ninguém lhe dera qualquer apoio desde a morte de sua mãe. Ela sentiu um calor no coração. Certo, disse Mickey, sorrindo. Ele não queria que ela pensasse nesse emprego como uma esmola, então estava lhe dando a chance de conquistá-lo com dignidade. Isso a deixaria mais feliz e confiante. Então vamos começar, disse Mickey, olhando para Yabemira. Nosso restaurante é muito movimentado, então, para sermos eficientes, vocês precisam ser rápidos ao anotar os pedidos e servir a comida. Vocês precisam memorizar os pedidos e solicitações com clareza. Se souberem ler e escrever, podem anotá-los no papel, mas tentem ser rápidos. E a Benia assentiu com a cabeça após pensar por um momento. Minha mãe me ensinou a ler e escrever quando eu era pequena. Tenho boa memória, então acho que consigo me lembrar das ordens. Certo. Então vamos começar. Mickey ficou um pouco surpreso ao vê-la tão confiante, mas não tirou conclusões precipitadas. Ele pegou uma caneta e um bloco de notas, arrancou 4 folhas de papel e depois rasgou cada folha em 4 pedaços. Em cada pedaço, escreveu um número e 2 ou 3 pedidos de clientes e colocou cada pedaço sobre uma mesa. A mesa perto da porta é a mesa número 1, depois a mesa número 2, 3, cada pedaço de papel tem um número, indicando a ordem em que chegaram e os pedidos dos clientes. Vocês têm 10 minutos para memorizá-los ou anotá-los neste bloco. Mickey olhou para o relógio de parede e disse, comecem. E a Benia olhou para o caderno e a caneta e dirigiu-se à primeira mesa sem hesitar. 5 minutos depois, e a Benia aproximou-se de Mickey. Eu me lembro deles, disse ela com convicção. Mickey foi pego de surpresa. Certo, então vamos ver como você se saiu. Ele não recolheu os papéis. Ele havia ganhado o primeiro prêmio em um concurso de memória no ensino fundamental. Aparentemente, ele se lembrava do que acabara de escrever.
Rugiamos para a terceira mesa, disse Yabemia lentamente, olhando para Miki. Ela precisou fazer uma pausa para se lembrar de algo, mas conseguiu repetir todos os pedidos com bastante fluência. Papai, como ela se saiu? Perguntou Amy, curiosa. Yabemia também olhou para Miki, com expectativa e curiosidade. Era um teste, bem como um sinal de respeito. Capítulo 105. Uma escolha rica. Você se lembrou de tudo perfeitamente, e muito rapidamente. Miki assentiu com um sorriso, surpreso, mas satisfeito. Ele havia encontrado uma boa garçonete. Amy bateu palmas. Você é incrível, irmã Mia! Exclamou, olhando para ela com admiração. Yabemia assinou imediatamente com as mãos. Não, quer dizer, obrigada, disse ela, com o rosto corado de alegria. Ela tinha uma boa memória, mas seus colegas consideravam essa habilidade inútil. Ela nunca havia experimentado a sensação de ser elogiada, então a admiração de Amy e a aprovação de Miki a ajudaram a ganhar confiança. Obviamente, sua memória não é um problema, mas a carga de trabalho aqui é bem pesada. Você acha que consegue lidar com isso? Perguntou Miki, olhando para a garota magra. Ela provavelmente pesava menos de 40 quilos. Sim. Yabemia endireitou-se. Seus seios eram surpreendentemente grandes para uma garota tão pequena. Então ela percebeu o que tinha feito e relaxou. Corou e assentiu. Sou magra, mas forte. Quando trabalhava na cozinha, conseguia levantar um pedaço de carne de porco. Trabalhava desde cedo até tarde da noite. Sou até mais forte que os homens. Ah, entendi. Então você consegue levantar isso? Disse Miki, apontando para a mesa à sua frente. Essa mesa pesa pelo menos 90 quilos. Mal consigo movê-la neste estado. Yabemia aproximou-se da mesa, agarrou-a por uma das extremidades com as duas mãos e, com facilidade, ergueu-a completamente do chão, cerca de 20 centímetros. Assim, Miki ergueu uma sobrancelha. Ela possuía uma força notável para alguém de estrutura tão pequena. Bastava segurar uma das pontas da mesa para levantá-la. Então ele assentiu. Sim. Ótimo. Pode colocá-la de volta no lugar agora mesmo. Seu corpo magro parece ser devido à falta de comida. Ela vai engordar assim que tiver comida suficiente. Uau! Irmã Mia, você tem uma força incrível, disse Amy enquanto Yabemia colocava a mesa no chão. Yabemia sorriu sem jeito. Suas colegas a chamavam de a garota forte, e ela não gostava do apelido. Ela ficou feliz que Amy gostasse da sua força. Miki olhou para Yabemia com satisfação. Ela tinha uma boa memória e um corpo forte, era quase perfeita para ele. Mas estava um pouco tensa. Quero que nossos clientes se sintam à vontade enquanto jantam aqui. Nossos princípios são gentileza, distância e igualdade. Não precisamos venerar todos os clientes. Não devemos tratá-los como deuses, mas um sorriso os fará se sentir em casa, desde que mantenhamos distância. E devemos tratar todos os clientes igualmente e mostrar-lhes o respeito que merecem. Agora, podemos ver um sorriso genuíno da sua parte? Bondade, distância, igualdade. Yabemia se perdeu em pensamentos e se esqueceu de ficar nervosa. Igualdade, que palavra estranha. Ela vivera em circunstâncias desiguais desde o nascimento. O restaurante onde trabalhava servia primeiro elfos, depois demônios e trolls, e finalmente humanos. Híbridos nem sequer podiam comer lá, então igualdade era impensável. Ele disse que trataria todos os clientes da mesma forma. Isso significava que híbridos como eu poderiam comer aqui. E eu seria a garçonete deles. Seria ótimo. O pensamento trouxe um sorriso ao rosto de Yabemia. Seu sorriso era como uma pequena flor branca desabrochando no solo seco do inverno, não muito encantador, mas muito inocente, parecendo ter o poder de purificar almas. Se você quiser, venha trabalhar amanhã, disse Miki seriamente, olhando para Yabemia. O sorriso dela era muito doce, mais importante, muito contagiante, com aquela presinha. Ela consegue animar as pessoas com esse sorriso. É um dom especial. Talvez ela não precise manter distância dos clientes deliberadamente.
Acho que é melhor assim. Sério? E a Bemia ficou surpresa. Ela não podia acreditar no que ouvia. Mickey assentiu com a cabeça. Sim. Quanto ao seu salário, o primeiro mês é um mês de experiência, e eu lhe darei 4.500 moedas de cobre. Seu almoço é gratuito, mas o café da manhã e o jantar não. E não oferecemos moradia aqui. Sei que você está com pouco dinheiro agora. Vou lhe dar um adiantamento de meio mês de salário, para que você tenha dinheiro para o aluguel e a comida. Ele então olhou para as roupas sujas e remendadas dela e pensou por um momento antes de acrescentar. E lhe darei 2 conjuntos de roupas de trabalho. A boca de Abemia se abriu em espanto. Ela ficou parada, congelada de surpresa. Sentia-se fraca de felicidade. Eu só recitei algumas palavras, levantei a mesa e sorri. E ele me contratou. 4.500 moedas de cobre por mês. Eu ganhava apenas 800 por mês naquela cozinha, e não me davam comida nem abrigo. Sistema, mostre-me um catálogo de roupas femininas. Preciso comprar roupas de trabalho para minha nova funcionária, pensou Mickey. Sou um sistema perfeitamente respeitável. Não forneço roupas femininas, disse o sistema seriamente. Preciso de 2 mudas de roupa e 2 pares de sapatos. Pago em dinheiro vivo, disse Mickey. O sistema fez uma pausa por um momento antes de perguntar, hesitante. Certo, e quanto à persiana, você vai comprar aquela cortina por um preço um pouco mais alto? Geralmente se ganha um desconto quando se compra mais, certo? Que tal 5 moedas de ouro? Perguntou Mickey. Uma sequência de palavras surgiu na mente de Mickey. Negócio fechado. 6 moedas de ouro deduzidas. A persiana está sendo feita. Ficará pronta em 10 minutos. Gaste 10 moedas de ouro ou mais em qualquer outra coisa e a persiana será instalada gratuitamente. Mickey estava prestes a criticar o sistema por ter feito um acordo sem o seu consentimento, mas então pensou, 10 moedas de ouro por 2 conjuntos de roupas e 2 pares de sapatos não é muito. Dessa forma, o sistema o dispensará da necessidade de instalar a cortina na janela por conta própria. O sistema claramente se mostrou mais entusiasmado após a conclusão do negócio. Que tipo de roupa feminina você precisa? Tenho ternos, roupas femininas para o escritório, vestidos, anáguas, ligas, uniformes de marinheira, vestidos de empregada doméstica, maiôs escolares? Espera aí. O quê? Vocês vendem até uniformes de marinheiro e maiôs escolares. Tenha um pouco de decência. Mickey fez uma careta. Eu gostaria de comprar 2 uniformes de garçonete. Os chineses adoram sorrisos assim em garotas. Capítulo 106. Obrigado, chefe. O sistema, naturalmente, oferecia uma grande variedade de estilos de vestidos de empregada doméstica para diferentes ocasiões. Mickey rapidamente examinou todo o catálogo e escolheu 2 vestidos longos de empregada, um preto e branco, o outro azul e branco, de estilo semelhante. O sistema usou uma fotografia de rã para o seu catálogo, um vestido preto e branco com clavículas graciosas, um avental branco, um laço branco no pescoço e uma faixa de cabelo branca. Outro vestido tinha uma faixa de cabelo preta. Estes 2 vestidos vinham com 5 pares de meias pretas e 5 pares de meias brancas. Para os pés, Mickey escolheu 2 pares de sapatos baixos de couro, um preto e um branco, simples, mas confortáveis. Afinal, trabalhar 8 horas em um restaurante movimentado não exigia salto alto. Isso custará 11 moedas de ouro. As roupas e os sapatos começarão a ser produzidos após o pagamento e ficarão prontos em cerca de 5 minutos. Deseja pagar agora? Disse o sistema. Certo. Sim, Mickey ficou bastante satisfeito com os 2 vestidos de empregada que não revelavam muito do corpo dela. Era uma espécie de vício secreto que ele não conseguia satisfazer em nenhum outro lugar. Pagamento recebido. Medidas corporais tiradas. Vestidos e sapatos estão sendo confeccionados. Estarão prontos em 5 minutos, diz o anúncio do sistema. Amy também ficou muito feliz por seu pai ter contratado Yabemia. Irmã Mia, isso não é um sonho. Você não reconhece a Praça Aden.
disse Yami, olhando para Yabemilha, que continuava parada no mesmo lugar. Yabemilha voltou à realidade. Ela se virou para Miki. O salário é muito alto. É muito mesmo. Eu só recebi 800 no mês passado, então você só precisa me pagar 800. Vou trabalhar duro, disse ela, balançando a cabeça. Miki sorriu e balançou a cabeça. Não, você merece. Nosso público-alvo são pessoas das classes média e alta. Você só precisa se esforçar mais e se dedicar mais a este trabalho para ganhar esse salário. Ele abriu o cardápio sobre a mesa. Seu almoço grátis é uma tigela de arroz frito Yangzhou ou 2 Rujiamo. Quando tivermos mais opções, você poderá escolher algo por menos de 600 moedas de cobre para o almoço. Os olhos de Yabemilha se arregalaram. 600 moedas de cobre! Exclamou ela, olhando para o preço no cardápio. 600 por uma tigela de arroz frito Yangzhou. Aquela refeição deliciosa que acabei de comer deveria ter sido aquele arroz frito. Mas isso não é nada caro para um prato tão maravilhoso, pensou ela. Só que ela não tinha dinheiro para isso. Agora ela podia comer aquilo todos os dias de graça, ou podia comer outra comida pelo mesmo preço. O valor do seu almoço grátis era muito maior do que o seu salário. Então, temos um acordo. E o salário é o seu salário de período de experiência. Dependendo do seu desempenho este mês, posso lhe dar um aumento. Sente-se. Vou pegar um pouco de água e algumas roupas para você. Miki fez um gesto para que ela se sentasse e foi para a cozinha com um copo sobre a mesa. As garçonetes de segunda classe ganhavam pelo menos 4.500 moedas de cobre por mês, com um salário médio em torno de 5.000. A bela aparência de Yabemilha era mais do que suficiente para torná-la uma garçonete de primeira classe. Então Miki contratou uma garçonete de primeira classe para fazer o trabalho de uma garçonete de terceira classe e pagou a ela o salário de uma garçonete de segunda classe. Ele saiu ganhando em todos os sentidos. No entanto, Miki não era exatamente explorador, pois Yabemilha não conseguia encontrar outro emprego, mesmo sem pedir muito. Caso contrário, ela não teria desmaiado de fome. Miki só oferecia almoço grátis porque a comida era muito cara, quase 300 moedas de cobre por um prato de arroz frito, muito mais do que o salário dela. Ele preferia dar um aumento a ela do que alimentar os 3 de graça. Ele tinha um quarto vago no segundo andar, mas não gostava que outras pessoas dormissem em sua casa. Queria manter distância da sua funcionária. Vou pagar a ela adiantado para que ela possa alugar a casa. Quando Yabemilha aceitou um copo d'água de Miki, ainda se sentia um pouco indisposta. A sorte sempre lhe escapara, mas agora que acordara, fora tomada por uma onda repentina de felicidade. Ela comera comida deliciosa, recebera elogios e até conseguira um emprego muito cobiçado que lhe permitiria interagir com clientes. A melhor parte era que seu salário mensal era de incríveis 4.500 moedas de cobre, e ela ainda ganhava um delicioso almoço de graça. Ela ficou radiante. Miki percebeu que era informação demais para ela processar. Quando o sistema o informou que as roupas e os sapatos estavam prontos e embalados em 3 sacolas, ele subiu para buscá-los e pediu ao sistema que imprimisse 2 fotos da empregada para ele. Afinal, as pessoas aqui não usam roupas assim. Se ela não soubesse como vesti-las, não era da conta dele ensiná-la. Estas são suas roupas e sapatos. Use-os amanhã quando vier trabalhar, disse Miki, colocando a sacola sobre a mesa. Aqui estão 25 moedas de ouro. Encontre um lugar confortável e seguro para ficar. O dinheiro restante deve ser suficiente para a alimentação deste mês. Você receberá o pagamento restante no primeiro dia do mês que vem. Ele entregou as moedas a Yabemilha. Obrigada, chefe. Vou me esforçar bastante, disse Yabemilha, pegando as moedas com as 2 mãos e com os olhos marejados. Era a primeira vez que recebia tanto carinho e reconhecimento. Miki a contratou não por pena ou por desejo sexual, mas porque acreditava genuinamente em sua capacidade de realizar o trabalho. A confiança dele a ajudou a encontrar um sentido para a vida.
Agora ela sabia que, afinal, não era tão ruim assim e que havia pelo menos um trabalho que ela poderia fazer. Nikki assentiu com um sorriso. Vou te chamar de Mia. Eu realmente gostaria que você sorrisse mais. Você fica muito bonita quando sorri, disse ele. Você deveria ir procurar a casa. Logo estará completamente escuro. Você vai conseguir, irmã Mia. Até amanhã, disse Amy, acenando com sua mãozinha. E a Mia assentiu com a cabeça. Até mais. Ela pegou 3 sacolas, lançou um olhar agradecido para Mickey e Amy e saiu, imaginando que roupas haveria dentro delas. Ela estava vestindo as roupas que sua mãe havia lhe deixado. Papai, a irmã Mia não precisa mais vender fósforos, precisa? Perguntou Amy. Mickey assentiu com a cabeça, sorrindo. Não, ela será sócia do nosso restaurante, disse ele. Parece que Amy vai se dar bem com ela. Agora que tinha encontrado uma garçonete, Mickey sentiu um enorme alívio. Deixou o sistema instalar as persianas nas janelas e subiu com Amy para tomar um banho. Quando voltaram, a cortina já estava instalada. Estava quase na hora do jantar. Mickey baixou a cortina e acendeu os lustres de cristal. Agora ninguém podia vê-los. O produto do sistema era da mais alta qualidade, como sempre. Durante o almoço, Mickey ouviu algumas batidas na porta e as ignorou. Depois de um tempo, elas pararam. Ele ficou muito satisfeito com o resultado. Na manhã seguinte, Mickey acordou por volta das 5 da manhã para preparar os ingredientes. Ele foi até a janela para abri-la e viu uma garota vestida de empregada doméstica parada do lado de fora, fazendo beicinho e olhando para ele de forma constrangida. Capítulo 107. Deixe-me mostrar. E a Mia se olhou pela janela e fez gestos adoráveis, com os lábios franzidos, os braços estendidos à frente e a perna esquerda levantada para trás. Mickey hesitou por um instante e então sorriu involuntariamente. Ela era muito fofa. Hoje, vestia um vestido de empregada preto e branco. Caiu-lhe perfeitamente, como se tivesse sido ajustado pelo sistema. Tinha braços e pernas esbeltos, seios fartos, e o vestido assentava perfeitamente em seu corpo. Ela usava uma faixa de cabelo branca, seus cabelos loiros estavam presos em um rabo de cavalo logo acima do joelho direito, meias altas e sapatos de couro pretos. Ela parecia tão cheia de energia agora, com aquele sorriso. E a Mia ficou atônita. Rapidamente, afastou os braços e as pernas e endireitou-se, corando de vergonha. Como a janela ficou transparente de repente? O chefe me viu. Que vergonha! Mickey abriu a porta. Bom dia, Mia. Você chegou tão cedo. Entre, disse Mickey, sorrindo. Ele não esperava vê-la tão cedo. Ele não havia lhe dito ontem a que horas ela deveria chegar. E a Mia abordou Mickey. Bom dia, chefe. Vi na porta que o senhor abre às 7h30 quando saiu ontem, então decidi vir mais cedo para ajudá-lo, disse ela com uma expressão séria, ainda corada. Então ela acrescentou, tomei café da manhã no caminho para cá. Mickey sorriu. Ah, entendi. Da próxima vez você não precisa vir tão cedo. Eu mesmo posso preparar os ingredientes. Você só precisa trabalhar durante o horário comercial, disse ele, virando-se de lado para deixá-la entrar. Ela é muito meticulosa, pensou ele, satisfeito. Trabalho na cozinha há anos. Sei preparar os ingredientes. Posso lavar e cortar legumes, limpar a cozinha, posso fazer muitas coisas, disse a Mia prontamente. Ela era melhor na cozinha do que em recepcionar e atender as pessoas. Mickey balançou a cabeça com um sorriso. Você não precisa fazer nada disso, e acho que não consegue picar legumes para mim. Se precisar de ajuda, eu te aviso. O sistema forneceu todos os ingredientes, e ele não achava que a Mia conseguiria processá-los para ele. Embora ela estivesse bastante entusiasmada. Mickey serviu-lhe um copo d'água. Sente-se e descanse um pouco, disse Mickey com um sorriso. A Amy ainda não acordou. Vou buscar os ingredientes. Este é o seu primeiro dia aqui, então tente se adaptar ao seu novo emprego e ambiente. Não se preocupe se algo der errado.
Apenas faça o seu melhor. Ficaremos muito ocupados depois que abrirmos, então aproveite o seu tempo agora. Então ele se virou e foi para a cozinha. Certo. Obrigada, chefe, e a Bemia segurou o copo quente nas mãos, sentindo um calor no coração. Seu antigo chefe a fazia trabalhar como um animal. Ela trabalhava longas horas todos os dias, com pouco descanso. No entanto, seu novo chefe não a forçava a fazer nada que não tivessem combinado e se dirigia a ela no tom que a fazia sentir-se respeitada. Ela hesitou por um instante e então se sentou. Enquanto observava o belo restaurante, pensou que o prato custava 600 moedas de cobre, então os ingredientes deviam ser meticulosamente elaborados e preparados. Prefiro ficar aqui. Mickey amassou a massa com destreza e cozinhou a carne. Quando olhou por cima do ombro, ela estava sentada, mansa e quieta. Ele a sentiu com satisfação. Ela é bonita, obediente, quieta, trabalhadora e tem boas maneiras. Não é fácil encontrar uma garçonete tão boa quanto ela. Acho que tenho muita sorte. Por volta das 7 da manhã, Anne acordou e se trocou. Lavou o rosto, escovou os dentes e desceu as escadas com o patinho feio nos braços. Olhou para Mickey parado na porta da cozinha e esfregou os olhos. Bom dia, pai, disse ela. Bom dia, Anne, disse Mickey, sorrindo. Ele olhou para as mãos sujas de farinha, caminhou até ela e beijou seus cabelos com ternura. Então, apontou para Bemia. A Mia está aqui. Vá brincar com ela. Eu preparo o café da manhã para você. Anne assentiu com a cabeça. Está bem, disse ela. Mas, papai, primeiro tenho que esperar o velho barbudo chegar, e aí eu como meu arroz frito. Ele prometeu. Então, faça só um rujamo para mim. Mickey assentiu com a cabeça, sorrindo. Certo, disse ele. Klaus não estava aqui desde anteontem. Anne já havia mencionado esse pequeno acordo várias vezes. Ela esperava que ele cumprisse a promessa. Anne se virou, segurando o patinho feio nos braços. Bom dia, irmã Mia, disse ela. Então, seus olhos brilharam imediatamente. Nossa, você está tão linda hoje. Adorei suas roupas novas. O elogio de Anne fez Bemia sorrir. Confusa, ela olhou para Anne e disse. A Anne é muito mais bonita do que eu. Anne pensou por um instante e assentiu. Sim. Eu também acho. Ela sentou-se na cadeira em frente à jovem garçonete. Miau, miau. O patinho feio olhou para Bemia com curiosidade cautelosa. Ontem, quando ela tocou sua cabeça, ele se irritou com ela, mas agora a achava mais agradável. É um gato? Perguntou Bemia, curiosa, olhando para o gatinho incomum. Ela nunca tinha visto um gato laranja e branco antes. Anne balançou a cabeça. Não. Na verdade, é um patinho, explicou pacientemente, mas é muito feio, então o chamei de patinho feio. Vai virar um cisne quando crescer. A garçonete não entendeu. É um patinho, e vai virar um cisne. Anne assentiu. Sim. Estou esperando que cresça. Então ela se lembrou do que Bemia havia dito quando estava inconsciente. Tenho certeza de que você também vai gostar. Sim. Ele é muito fofo, ela disse, olhando atentamente para o gatinho. Posso segurá-lo? Perguntou ela, hesitante. Anne assentiu com a cabeça. Claro. Mas primeiro precisamos pedir a permissão dele, disse ela, olhando para o patinho feio. O gatinho cobriu os olhos com uma pata e levantou a outra, deixando claro que não queria. Anne deu de ombros, com pesar. Parece que ele não quer que você o segure agora. A garçonete retirou as mãos. Que criatura interessante, disse ela, sem demonstrar qualquer incômodo. O cheiro de carne cozida vinha da cozinha, tão forte que ela inspirou profundamente. Era um pouco diferente do arroz frito de Hangzhou. Devia ser Lasirrugiamo, que custava 300 moedas de cobre cada no cardápio. Ela estava um pouco curiosa e ansiosa. O café da manhã está pronto, disse Mickey, saindo com um prato de arroz frito do Hangzhou e 2 Rugiamo. Ele entregou os Rugiamo para Anne, sentou-se ao lado dela e começou a comer.
O arroz, embebido na essência da fonte da vida, deveria restaurar seu corpo ao seu melhor estado. Um lazirrugiamo o saciaria, afastaria sua fadiga matinal e o encheria de energia. O aroma perfumado fez Yabemira engolir em seco enquanto olhava para os rugiamo nas mãos de Emi. Emi olhou para seus rugiamo e depois para Yabemira. Irmã Mia, você quer saber qual é o gosto deste rugiamo? Seu corpo reagiu espontaneamente. Sim, ela assentiu com a cabeça. A Amy vai me deixar tentar? O que eu devo fazer? Perguntou, surpresa. Então deixe-me mostrar, disse Amy, sorrindo. Ela levou o rugiamo à boca com as duas mãos e deu uma mordida. Em seguida, assentiu alegremente. É muito gostoso. Capítulo 108. Bom dia, Mickey. E a Bemia ficou atônita. Ela nunca esperava uma reviravolta dessas. Observou Emi saboreando o rugiamo, e sua expressão era um tanto estranha. Amy estava encantadora enquanto comia. Segurava o rugiamo nas mãos, mastigando rapidamente como um esquilo. Um pouco de molho apareceu nos cantos de seus lábios. A expressão feliz e alegre em seu rosto fez a jovem garçonete engolir repetidamente. Embora não conhecesse o sabor do rugiamo, ela podia deduzir pelo aroma forte e pelo fato de Amy estar se empanturrando que devia ser tão delicioso quanto o arroz frito de Hangzhou. Mickey olhou para Yabemira, que engolia em silêncio, e depois para o rugiamo em sua mão. Era difícil para ela nos ver devorando aquela comida deliciosa. Ele hesitou por um instante, depois sorriu e disse: vocês devem estar com fome, por terem vindo tão cedo. Talvez queiram comer um pouco de rugiamo agora. Assim, podem almoçar. Não. Obrigada, chefe. Não estou com fome, e nós combinamos, disse Yabemia firmemente, balançando a cabeça. Então, ela olhou para o rugiamo na mão de Mickey e perguntou esperançosa: mas talvez eu coma 2 desses no almoço? Claro, Mickey assentiu. Era impressionante como ela conseguia resistir a uma comida tão boa e seguir as regras. Mickey voltou a comer sem dizer uma palavra. Miau! Gritou o gatinho nos braços de Amy para Mickey, mostrando os dentes, com os olhos fixos no arroz frito à frente de Mickey, ardendo de desejo. Aparentemente, o leite de ovelha já não o satisfazia. Papai, o patinho feio pode comer outra coisa? Perguntou Amy. O gatinho olhou para Mickey com expectativa. Mickey pensou por um instante e balançou a cabeça. Ele nem completou uma semana ainda. Teremos que continuar dando leite para ele por mais 1 ou 2 dias. Gatinhos pequenos têm estômagos frágeis. Embora o patinho feio talvez não fosse um gato normal, ainda era muito cedo para ele comer os legumes fibrosos do arroz frito. Miau, miau, chorou o patinho feio em desespero. Ele olhou para o teto e lágrimas brotaram em seus olhos. Após o café da manhã, já havia gente na fila do lado de fora. Estou morrendo de fome. Não comi nada ontem. Vou ter que comer 4 rugiamo no café da manhã, disse Harrison, sorrindo. Atrás dele, Zerzi franziu os lábios. Como se eu fosse acreditar nisso. Acho que você só perdeu o jantar, disse ele. Harrison riu. Você adivinhou certo. Não tem aula hoje, mas por que o Palmer não veio com a gente? Ele sempre gosta de te seguir por aí. Ele disse que um garoto foi à escola dele ontem e o venceu em matemática. Ele ficou triste a noite toda. Acordou hoje de manhã e tentou memorizar a tabuada. Disse que não sairia de lá até aprender tudo de cor. Então, vou levar comida para ele levar para casa. Os olhos de Harrison se arregalaram. Ela é ainda melhor que nosso gênio da aritmética? E nem é estudante? Que interessante. Ele riu. Parece um golpe duro para ele. Talvez você devesse comprar um pouco de rugiamo para animá-lo. Jerzy balançou a cabeça. Não acho que seja uma boa ideia. Se Miranda vir o rugiamo, com certeza vai querer comê-lo. Vou levá-lo comigo quando vier amanhã. Acho que ele estará melhor até lá. Então sorriu e acrescentou: na verdade, não é tão ruim para ele. Ele sempre se considerou o aluno mais brilhante da turma. Brincava com Pablo todos os dias depois da aula.
Agora, esse pequeno golpe o motivou a estudar mais. Harrison assinou com a mão. Meninos não são meninas. Deixe-o brincar. Amanhã estou livre. Vou levá-los ao Aras e depois jantaremos aqui. Zerzia assentiu com a cabeça. Certo. Então não irei à forja amanhã. Apresentaremos meus filhos a esta garotinha. Tenho certeza de que eles gostarão dela. O homem olhou pela janela e viu Yabemia. Olha, tem uma moça lá dentro. Será que ela é a esposa do dono? Será que Mickey tirou um dia inteiro de folga para encontrar uma esposa? Acho que não. Talvez ela seja garçonete. O restaurante é tão movimentado que o Mickey não consegue dar conta de tudo sozinho. Enquanto esperavam, começaram a conversar sobre quem era a garota. Agora, ninguém batia na porta do Mickey, exceto novos clientes. Sabiam que ele não abriria até o restaurante abrir. Ninguém ousava arrombar a porta, pois a última coisa que queriam era serem banidos. Sargeras pagou 10 peças de ouro pela cadeira, então presume-se que esta porta de madeira ornamentada valia dezenas de peças de ouro. Os clientes já estão aqui. Devo abrir a porta para deixá-los entrar? Perguntou Yabemia, olhando para a longa fila do lado de fora, onde as pessoas aguardavam para entrar. Mickey balançou a cabeça. Não. Não abra a porta. Abrimos às 7h30. Ele virou o cardápio sobre a mesa e o empurrou na direção de Yabemia. Nossa regra. Olha. Você pode avisá-los quando quebrarem as regras. Se não obedecerem, é só me dizer. Yabemia foi pega de surpresa. Deveria manter a porta fechada. Ela tinha visto clientes na taverna Freer e em vários outros restaurantes movimentados na Praça Aden durante o horário de almoço, mas nunca de manhã cedo. E, no entanto, seu chefe não permitia que esses clientes entrassem antes do horário de abertura. Ela hesitou por um instante e se conteve para não fazer perguntas idiotas. Então, olhou para o cardápio. Viu 4 regras escritas em letras douradas. A. Proibido gritar no restaurante. Ela ficou cada vez mais surpresa à medida que lia as regras. Para ela, os clientes sempre vinham em primeiro lugar. Os restaurantes deveriam até tentar atender às suas exigências ocasionais e descabidas. No entanto, Mickey mostrou-lhe um restaurante completamente diferente, o restaurante de justiça. Os visitantes eram bem-vindos, mas seriam convidados a se retirar caso não seguissem as regras. Ela nunca tinha ouvido falar de algo assim, e agora teria que cumpri-las. Mia, limpe a mesa. Vou abrir a porta agora. Seu trabalho começa agora mesmo, disse Mickey Yabemia, terminando seu rujamo com um sorriso. Ele se levantou e se aproximou dos clientes. A porta se abriu com um sinal sonoro. Eles sorriram e cumprimentaram Mickey, reclamando do dia anterior. Bom dia, Mickey, disse Klaus, entrando na sala. Ele não havia aparecido ontem nem anteontem. Tinha aparado a barba, e agora ela estava ainda mais curta e bem cuidada. Mickey assentiu com a cabeça. Bom dia. Ele estreitou os olhos. Ainda não havia desistido. O rosto de Annie se iluminou ao ver Klaus. Vovó de barba rala, você disse que ia me comprar algo para comer. Eu sei o que quero comer. Capítulo 109. Não tenha medo de mim. Eu sou apenas um demônio. Embora Mickey não gostasse que Klaus se aproximasse demais de Amy, ele não tinha motivos para impedi-lo de fazê-lo. Afinal, isso não contrariava as condições que ele havia estabelecido para aceitar Amy como aprendiz, e ele não era forte o suficiente para obrigar esse poderoso mago a ir embora. Então tudo que ele podia fazer era ficar de olho nele, caso ele tentasse atrair Amy para longe. As palavras de Amy fizeram alguns dos visitantes rirem. Eles tinham ouvido a pequena conversa deles outro dia. Certo. O que você quer comer? É só me dizer, eu compro qualquer coisa para você, disse Klaus com um sorriso, sentando-se à mesa de Amy. Quero uma tigela de arroz frito do Yangzhou, disse Amy, sorrindo. Você disse que pagaria para mim. Não pode voltar atrás na sua promessa. Klaus tirou 6 moedas de ouro da carteira e entregou-as a Amy. Aqui estão 6 moedas de ouro, disse ele, um pouco envergonhado, mas feliz.
Obrigada, velho barbudo. Amy pegou as moedas alegremente, olhando para cima, piscou para Mickey com um sorriso presunçoso. Mickey balançou a cabeça com um sorriso. Klaus havia planejado criar uma oportunidade para passar um tempo a sós com Amy e testar seu potencial mágico. Ele falhou e caiu na armadilha de Amy, mas, em contrapartida, descobriu que ela tinha um grande talento. Essa foi uma ótima notícia para Mickey. O talento mágico de Amy devia ser realmente notável, a ponto de até mesmo um mago tão poderoso querer aceitá-la como aprendiz. Ela também poderia se tornar uma maga muito poderosa. Como disse Klaus, para viver neste mundo, é preciso ser forte. Mas Mickey não precisava ser forte. Ele só precisava ficar rico. Ele podia comprar tudo o que quisesse dentro do sistema. No fim das contas, já era tarde demais para Mickey começar o treinamento. Conseguir poder de compra pelo sistema era muito mais fácil. Além disso, ele poderia melhorar seu restaurante. E a Benia limpou a mesa e saiu rapidamente da cozinha. Parou ao lado de Mickey, com as pernas encolhidas, sorrindo igual a ele. Seu corpo estava um pouco tenso, seu coração acelerado e sua mente repleta de preocupação. Quem é essa jovem, Mickey? Perguntou Harrison, curioso, olhando para Yabemia. Ele sabia que ela era uma meio-dragão à primeira vista, mas suas vestes incomuns e as clavículas finas visíveis através do vestido eram bastante cativantes. As meias pretas em suas pernas esbeltas e a faixa branca no cabelo lhe pareceram estranhas. Alguns visitantes também olharam para Mickey e Abemia por curiosidade, esperando que Mickey respondesse a pergunta que os intrigava. Amy é meio elfa, então é óbvio que sua mãe é uma elfa. Essa jovem não é sua mãe. Apesar de ser meio dragão, seu sorriso é muito agradável, como uma brisa fresca de primavera, que nos faz sentir maravilhosos, pensaram eles. Ela é nossa garçonete, e Abemia, Mickey sorriu. A maioria das pessoas na fila são clientes habituais. Eles gostam da Amy, então devem ser mais receptivos aos híbridos. E ele estava certo. Harrison estalou os dedos. Viu? Eu disse que ela era garçonete, disse ele maliciosamente para Gerzer. Em seguida, fez um sinal de positivo para Mickey. Mickey, você tem um olhar muito apurado. Ela combina perfeitamente com o estilo do seu restaurante. Mickey assentiu com a cabeça, sorrindo. Ele gostou do que Harrison acabara de dizer. Ele realmente tinha um olhar perspicaz. E a Benia corou, não de vergonha, mas de um pouco de nervosismo. Até então, nenhum cliente a havia elogiado. Mesmo que Harrison elogiasse principalmente Mickey, ela ainda se sentiu um pouco lisonjeada. Zerze assentiu com a cabeça. Sim. Gosto do sorriso dela, é muito contagiante, disse ele, sorrindo, e entrou acompanhado de Harrison. Os outros clientes sorriram para ela, com admiração nos olhos. De alguma forma, eles já não achavam os híbridos pouco atraentes. Talvez fosse por causa de Amy. Eles gostavam de Amy e agora se sentiam atraídos por Yabemia. Yabemia sorriu com mais confiança. Endireitou as costas e sentiu-se menos nervosa e mais importante. Daquele momento em diante, ela representaria o restaurante, e seus modos influenciariam a impressão que os clientes teriam dele. Ela não queria atrair a confiança de Mickey. Assim que todos os clientes entraram, Mickey afrouxou o aperto na maçaneta. Relaxa, Mia. Eu atendo os 10 primeiros clientes e você atende os próximos. Acha que consegue dar conta? Disse ele, observando Yabemia. Ela assentiu solenemente. Sim, disse, cerrando o punho direito. Era evidente que ainda estava um pouco nervosa. Amy aproximou-se dela, segurando o patinho feio nos braços. Você consegue, irmã Mia, disse ela, olhando para cima e erguendo o pequeno punho. Em seguida, sacudiu o gatinho, sinalizando para que ele a encorajasse. Miau, respondeu o patinho feio, relutantemente. E a Benia assentiu com a cabeça, sentindo o coração aquecer ao olhar para Mickey, Amy e o gatinho. Mickey entrou e começou a anotar os pedidos. Eu gostaria de 3 tigelas de arroz frito Yangzhou, Mickey.
Por favor, sirva 2 tigelas primeiro e a última depois, disse Klaus a Mickey com um sorriso. Mickey assentiu com a cabeça. Certo, espere um segundo. Claro, um prato era para Amy. Depois de anotar os pedidos dos 10 primeiros clientes, ele entrou rapidamente na cozinha e começou a cozinhar. Embora Amy ainda estivesse um pouco nervosa e mal conseguisse falar livremente, ela tentou sorrir e começou a seguir as ordens. A porta se abriu com um som de toque. Bem-vinda. A aparição de Sargeras a assustou antes que ela pudesse terminar a frase. Ele segurava uma cadeira de ferro, era careca e tinha a pele coberta de rachaduras de lava. Ele parecia aterrorizante. Sargeras também ficou surpreso com aquele rosto desconhecido. Percebendo que a havia assustado, ficou um pouco nervoso. Rapidamente, acenou com a mão. Não tenha medo de mim. Sou apenas um demônio. Capítulo 110. Um pai comum. As palavras de Sargeras trouxeram um sorriso de volta ao rosto da garçonete nervosa. A atenção de Amy desapareceu. De repente, ela sentiu que até mesmo um demônio parecia menos intimidador se fosse um cliente. Sim, ela assentiu. Seja bem-vindo. O sorriso dela o surpreendeu. Era um sorriso tão inocente, como o orvalho fresco da manhã no topo de uma montanha, amolecendo seu coração de lava. Que sorriso lindo! Pensou ele. A simples visão do sorriso dela foi suficiente para dissipar sua melancolia. Ele sorriu de volta, puxou sua cadeira de ferro e sentou-se à mesa perto da porta. Ela devia ser garçonete. Forçou um sorriso. Quero 5 armas, disse ele, tentando falar baixo. E Amy assentiu com a cabeça, sorrindo. Certo, por favor, aguarde. Ela caminhou resolutamente em direção à cozinha. Agora que todos os pedidos haviam sido feitos, ela começou a servir a comida. Bom dia, cabeção, disse Amy a Sargeras como se fossem velhos amigos. Ele podia parecer intimidador, mas Amy o considerava inofensivo. Bom dia, disse Sargeras rapidamente. Embora Amy fosse provavelmente a última pessoa com quem ele quisesse se meter, ele gostava dela, especialmente quando ela enganava Klaus. Ele riu gostosamente quando ela queimou sua barba. Olhando para o velho sentado ao lado dela, ele teve vontade de rir de novo. Agora Mickey tinha que se concentrar exclusivamente em cozinhar na cozinha. E Amy rapidamente serviu aos clientes rugiano e arroz frito. Ela aumentou sua eficiência no trabalho em pelo menos 1/3. Sistema, posso pegar um forno maior? Perguntou Mickey, observando o pão de bhaji no forno. Precisava ficar pronto em cerca de 10 minutos. Não é permitido atualizar seus utensílios de cozinha neste momento, respondeu o sistema. Então me dê o outro do mesmo tamanho, disse Mickey sem rodeios. Primeiro você precisa ir para o nível 2, disse o sistema. Mickey ergueu uma sobrancelha. Sistema, você já ouviu a história de Zoubatin? Você é exatamente como ele. Desculpe, mas sua comparação é inadequada. Nunca trabalhei como um galo no meio da noite, disse o sistema seriamente. Mas recomendo que você estenda sua jornada de trabalho para ganhar mais dinheiro. Afinal, você é Zoubapi. Você não cacareja como um galo, mas quer estender meu horário de trabalho, disse Mickey com desdém. Sistema, eu nunca vou estender meu horário de trabalho. Gosto da minha vida atual. Sou bem rico. Ganhar dinheiro dá trabalho. Não vou gastar 50.000 moedas de ouro em um monte de coisas inúteis. Acho que nunca vou querer fazer um upgrade. O sistema permaneceu em silêncio por um longo tempo. Você se beneficiará muito com a atualização, disse ela hesitante. Você terá o direito de comprar os utensílios de cozinha que já possui os utensílios de cozinha comuns. Poderá adicionar um sistema de segurança ao seu restaurante. Poderá mudar de restaurante gratuitamente. Além disso, há alguns outros bônus interessantes. Amy tem um talento mágico incrível. Eu sou uma pessoa comum e gostaria de continuar assim. Não estou interessado no seu sistema de defesa, disse Mickey displicentemente. O silêncio do sistema foi ainda mais longo do que antes. Depois que Mickey preparou 2 tigelas de arroz frito para Yang Zhou, ela finalmente disse,
Forno pequeno, 15 moedas de ouro cada. Compra máxima, 1. Mickey franziu a testa. Talvez você pudesse fazer mais barato? Perguntou, fazendo um biquinho. O forno é muito confiável, disse o sistema solenemente. O pão vai vir feito por ele. Sim, sim, claro. Não quero ouvir isso, interrompeu Mickey, balançando a cabeça. Então acrescentou, então eu compro um para mim. Mas toque para mim hoje à noite. Embora aparentasse calma por fora, Mickey estava bastante feliz por dentro. O descaso e a desvalorização das coisas por parte do sistema funcionavam tão bem como sempre. Ser um pai comum era muito bom, mas ele sonhava em um dia proteger sua filha. Uma sequência de palavras surgiu na mente de Mickey. 15 moedas de ouro deduzidas. Fabricação de forno. Observação. Instalação hoje à noite. Então o sistema ficou em silêncio. Mickey continuou cozinhando, sentindo-se ótimo. Graças à garçonete, Mickey conseguiu preparar mais 16 pães baijiu para o café da manhã, mas eles se esgotaram novamente antes das 9. E a Bemília realmente aumentou sua eficiência. Às 9 horas, Mickey saiu da cozinha. E a Bemília estava prestes a anotar o pedido de um cliente. Ele fez um gesto para que ela parasse e aproximou-se do cliente com um sorriso. Sinto muito, senhor. Nosso horário de funcionamento já terminou e os Rugiano acabaram. Por favor, volte mais tarde. Entendo, disse o cliente, desapontado. Ele já tinha ouvido as regras e saiu sem dizer uma palavra. Chefe, isto, disse a Bemília hesitante, observando sua cliente sair. Ela não entendia nada. Aqui, seguimos o horário de funcionamento. Estabeleci essa regra quando abri este negócio, explicou ele, sorrindo, e caminhou até a porta para virar a placa. E a Bemília assentiu pensativa. Como aquele restaurante era diferente dos outros, tudo fazia sentido. Seu sorriso reapareceu. Você se saiu muito bem no seu primeiro dia e cometeu apenas 2 erros. Continue assim, disse Mickey para a Bemília. A jovem garçonete assentiu com a cabeça, o rosto corado e os olhos brilhando de alegria. Obrigada, chefe. Já vou. Pela primeira vez, ela percebeu que podia fazer algo certo e que não era inútil. Mickey assentiu com a cabeça, sorrindo. E a Bemília era magra, mas enérgica. Ela dava conta de 4 tarefas sozinha: recepcionar os clientes, anotar os pedidos, servir a comida e limpar as mesas. Ela cometeu 2 pequenos erros, mas conseguiu amenizar o constrangimento deles com seus sorrisos sinceros. Ela se saiu muito melhor do que o Mickey esperava. Ela era realmente talentosa. Sim. A irmã Mia é simplesmente incrível. Arrecadamos muito mais dinheiro esta manhã, disse Amy, sentada no balcão contando moedas, com os olhos brilhando de entusiasmo. Dinheiro era sua segunda prioridade, depois de boa comida. Siga-me. Deixe-me mostrar como usar esta máquina de lavar louça, e então você poderá começar a limpar o restaurante. Mickey entrou na cozinha com a Bemília e mostrou a ela como usar tudo. A máquina de lavar louça era muito prática. Embora a Bemília achasse aquela máquina mágica, aprendeu a usá-la rapidinho. Aliás, ela achou muitas coisas estranhas naquele restaurante, além das panelas e frigideiras. Amy, vamos comprar leite para o patinho feio, disse Mickey, saindo com a filha. Agora ele tinha mais tempo livre. Essa era mais uma vantagem de ter uma garçonete. Zoubap é o nome de um personagem fictício criado por um autor chinês. Segundo a história, ele é um latifundiário que gosta de explorar seus trabalhadores.